Olá pessoal, hoje vamos falar sobre fungos. Aí você vai dizer, poxa Lobo, não tem um negocinho melhor não? Rapaz, é um dos assuntos mais interessantes que existe, é o tal dos fungos, bicho. Tem tanta coisa curiosa, você vai se surpreender. Até porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é fungo, bicho. Assim, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando pensa em fungo? Olha, eu acho que a grande maioria das pessoas pensaria em cogumelos. É claro que alguém vai pensar num mofo, né? Alguém pode pensar em alguma doença causada por fungo, no tipo pano branco, sapinho, tá? Mas acho que a grande maioria pensaria em cogumelo. E, na verdade, deixa eu dizer uma coisa a você. O cogumelo é como se fosse a ponta do iceberg. Como assim? Veja só, os fungos se encontram em tudo que é canto, tá? Você encontra fungo na água, você encontra fungo no ar, mas você encontra principalmente fungo no solo. Tá? Os fungos são os grandes decompositores da natureza e aí eles se espalham pelo solo imensamente. Inclusive, o maior organismo vivo do mundo é um fungo, pô. É um fungo que é encontrado na América do Norte e ele chega a tomar assim o tamanho de vários campos de futebol, tudo por debaixo da terra. Por debaixo da terra. Você nem sabe da existência dele. E por que eu estou dizendo que o cogumelo é a ponta do iceberg? Porque é o seguinte, vê só. Pense da seguinte forma. Você imagina que minha mão representa fungo, aqui também representa outro fungo, tá certo? E eles estão crescendo por debaixo da terra, estão crescendo por debaixo da terra, estão crescendo por debaixo da terra, e cada vez que eles crescem mais, eles se aproximam, se aproximam, se aproximam, se aproximam, e quanto mais eles se aproximam, chega um momento que, de duas uma, se eles forem da mesma espécie, tá? Eles não vão competir. Se for da espécie diferente, eles vão competir aí quem, né? Quem for mais, digamos, apto, tá? Vai se sobrepor ao outro. Mas se eles forem da mesma espécie, eles vão ter uma reprodução sexuada. E na reprodução sexuada é que emerge o cogumelo. O cogumelo, na verdade, é como se fosse uma plataforma de lançamento de esporos. Porque assim, só se forma o cogumelo na reprodução sexuada. E só se forma cogumelo na reprodução sexuada quando o solo está saturado de fungo. Não há mais para onde crescer e aí eles se encontram e aí vão ter a reprodução sexual e forma o cogumelo. Por isso, inclusive, quando eu dou aula de fungo, eu gosto de colocar essa foto inicialmente, tá? Que esse fungo não é qualquer fungo. Esse aí é o Phallus impudicus. Como assim Phallus impudicus? O nome dele é o pênis do diabo. Que pornografia é essa? Calma, calma. Veja que nome perfeito. Eu adoro. Cultura popular é fantástica. O pênis do diabo. O que é que o cogumelo é? É uma estrutura sexuada que emerge das profundezas da terra. O pênis do diabo. Você nunca mais você vai esquecer disso. Nunca mais. Nunca mais você vai entender que o fungo, que no caso o cogumelo, é uma estrutura reprodutiva sexuada que emerge das profundezas da terra. Ok? Bom, e o reino fungi? Bom, o reino fungi é formado por seres eucariontes, claro, que podem ser uni ou pluricelulares. A grande maioria dos fungos são pluricelulares, tá? Os que são unicelulares são chamados leveduras, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá? E que são heterótrofos por absorção, não pode esquecer isso. Eles são heterótrofos por absorção, então eles não conseguem produzir seu próprio alimento e eles precisam absorver os nutrientes do meio. Ora, peraí. Mas peraí, por que eles precisam ser por absorção? Porque fungo não tem tecidos diferenciados, logo não apresenta nem órgãos, nem muito menos sistemas. E daí que ele não tem sistema nervoso, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório e não tem sistema digestório. Ele não tem boca. Então como é que ele faz para se alimentar? Ele secreta enzimas digestivas para fora, né? Para fora do corpo, faz digestão extracorpórea, digere os nutrientes que estiver ao seu redor e depois ele absorve o conteúdo, tá, dessa digestão, ou seja, o resultado dessa digestão. Entendeu a ideia? Então, eles são heterótrofos por absorção de nutrientes. Pode esquecer disso não. Bom, então, os fungos, eles apresentam parede celular de quitina. Tem uns fungos aquáticos que pode ter celulose também na parede celular, mas isso é exceção, isso é exceção. Você vai dizer que eles têm parede celular de quitina, ok? E é extremamente resistente. Quem já teve, por exemplo, pano branco é uma micose, é uma doença causada por fungo mais comum em crianças, pega por contato,
E quem já teve pano branco, sabe como é difícil tratar pano branco. Você bota remédio todo dia, toma comprimido, bota remédio no fungo, e é um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, com um mês é que o miserável sai da sua pele, rapaz. Você passou um mês para tratar um fungo ordinário. Imagine se é um fungo, por exemplo, que afeta os pulmões. É muito perigoso, tá? E essa resistência dos fungos ao ambiente é por causa da parede celular de quitina, extremamente resistente. A presença da parede celular é uma coisa que aproxima os fungos das plantas. Só que planta tem parede celular de celulose, eu sei, mas a presença da parede celular aproxima das plantas. Já a reserva energética dos fungos é de glicogênio, que aproxima ele dos animais. É por isso que fungo não é nem classificado como planta nem como animal, é o reino fungi. Inclusive, a gente já viu na aula de taxonomia, tá? Antigamente os fungos eram classificados como plantas que não faziam fotossíntese. Só na década, no comecinho, iniciozinho da década de 70 é que foi criado o reino fungi por Whittaker, né? Mas vamos lá. Então, quando unicelulares são chamados leveduras, ou leveduras são fungos que são unicelulares, tá? A gente vai falar muito sobre eles em relação à fermentação. E quando pluricelulares, as suas células são chamadas de hifas, são os tubinhos, as hifas, tá? E o conjunto dessas hifas forma o micélio. Agora, pessoal, o micélio não é um tecido verdadeiro. Importante isso, não é um tecido verdadeiro. Ele é um falso tecido, ele é um pseudo tecido. Isso é importante, tá? Bom, que mais a gente pode pegar e falar sobre fungo? Bom, então assim, as suas hifas, elas podem ter dois tipos. Podem ser as hifas não septadas ou hifas septadas. O que é isso? O próprio nome já diz septo. Septo é uma estrutura de sustentação. Dá uma olhada nessa aqui de cima, ó, que é uma hifa septada. Tá vendo? Parece umas colunas de sustentação que tem entre as hifas. E daí? E daí que os fungos que têm essas hifas septadas, eles conseguem formar o corpo de frutificação. Que danado é um corpo de frutificação? É o cogumelo, pô, é o cogumelo. Já fungos que têm hifas não septadas, como essas que estão aqui embaixo, tá? São chamadas hifas cenocíticas. Cenocíticas é não septadas. Eles não conseguem formar um cogumelo, eles não têm estrutura corpórea para dar origem a um corpo de frutificação, o cogumelo. Então eles são microscópicos, inclusive. Você pode até ver assim uma mancha, tipo assim, o mofo do pão, ele tem hifas cenocíticas, tá? Então você vê uma mancha, mas você não vê a estrutura física do fungo. Teria que usar uma lupa de, né, boa resolução ou até um microscópio, você vê a estrutura, né, hifal deles. E quando tem hifa septada, não, pô, o cogumelo é bem visível, fácil de você identificar, ok? E aí os cogumelos podem ser de vários tamanhos, várias formas. Olha esse cogumelão, tá certo? Os cogumelos, eles, quando apresentam as colorações pardas, como esse que você está vendo aí, tá? Meio esbranquiçado ou marrom, isso normalmente é porque esses fungos são comestíveis, tá? Essa coloração parda é para poder se confundir com a terra, para se confundir com o meio e tentar se esconder. Já quando os cogumelos têm uma coloração bem exuberante, vermelho, roxo, amarelo, laranja, isso é uma coloração de alerta, tá? É para avisar que ele é venenoso, para dizer, olha, não coma por engano, ok? Entendeu a ideia? Então, assim, agora, tem exceção? Tem exceção. Então, se você não conhece o fungo, é melhor não comer. É melhor não, né? Evite se você não conhece, ok? Bom, mas continuando, então eu falei que o cogumelo só é formado pela reprodução, mas pela reprodução sexuada. E fungo pode ter reprodução sexuada ou assexuada. Quando um organismo tem as duas, claro que a mais comum é a reprodução assexuada. Por quê? Porque ela é mais rápida, que gasta menos energia, que ela é mais confiável, tá? Então, quando eu disse a vocês ali naquela anterior, né, naquele slide anterior, eu disse, eita, os fungos vão crescendo, 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 é assexuadamente, tá? A reprodução assexuada que é bem simples. Você tem as hifas que sofrem mitose, vão formar esporos, os esporos caem no solo, germinam, dão origem a novas hifas e novos micélios e continua. É bem, bem simplório mesmo. Agora, a reprodução sexuada é que faz diferença, tá? Porque, veja só, a gente também já comentou sobre o ciclo Haploidy-Plonte, né? A alternância de gerações, que é encontrado em algas, que é encontrado em fungos, que é encontrado em plantas. Vê só, o ciclo Haploidy-Plonte você tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Toda vez que você encontrar um ciclo desse, preste atenção. Preste atenção. Se localize pelos gametas, sempre pelos gametas. Encontrar duas coisas se juntando, você sabe que são os gametas. Entendeu?
Porque gameta só faz uma coisa, fecundação. Então, encontrou duas coisas se juntando, são os gametas. No caso dos fungos, eles não têm células especializadas, não tem tecidos diferenciados, né? Então, os gametas são as próprias hifas. Olha o desenho, olha o desenho. Tá vendo isso aqui, ó? Olha aqui, ó, duas células se juntando. Se tem duas células aqui se juntando, então essas hifas aqui estão se comportando o quê? Estão se comportando como gametas, ok? Só que tem um detalhe. Existe um problema aí na fecundação dos fungos, que é a parede celular. A parede celular, por ser muito resistente, também dificulta a fusão dessas hifas. E aí, nos fungos, essa fusão ela ocorre em duas etapas. Existe primeiro a plasmogamia, que é a formação, é a junção do citoplasma, tá? E depois de fundir o citoplasma, vai ter uma etapa que vai fundir os núcleos, que é a cariogamia. Entre a plasmogamia e a cariogamia, essas células elas vão ficar com dois núcleos haploides. Vai ser N mais N, não é 2N, é N mais N. E são essas hifas dicarióticas com dois núcleos haploides que formam o corpo de frutificação, que formam um cogumelo, velho. Peraí, Lobo, não entendi não. Calma, calma. Isso vai se localizar por quem? Pelos gametas, presta atenção, se localize pelos gametas. Tem duas coisas se juntando, são os gametas. Agora, no fungo, essa fusão, essa fecundação ocorre em duas etapas por causa da parede celular. Primeiro fusiona o citoplasma. Qual é o nome? Plasmogamia. Fusionou o citoplasma, fica com dois núcleos. Então, a hifa dicariótica, são as hifas dicarióticas, que não é uma fusão não, são várias hifas que se fundem. São as hifas dicarióticas que emergem da terra formando o corpo de frutificação. Quando chega lá em cima, tá, que o corpo de frutificação já está formado, aí vai haver a fusão dos núcleos, a cariogamia. Agora sim, formou-se o zigoto. Esse zigoto é uma fase muito efêmera, é muito rápido, tá? Então, assim, basicamente, forma o zigoto, ele já vai sofrer meiose para quê? Para formar os esporos. Aí formam os esporos por meiose, esses esporos se espalham pelo ambiente e vão germinar, dando origem a novas hifas e novos micélios. Ok? Então, assim, a reprodução sexual parece difícil, mas não é. Você vai ver que a gente vai repetir isso muitas e muitas vezes. Você vai ficar tranquilão, tá? Me aguarde, me aguarde. Ok? Bom, então assim, a gente já deu uma boa ideia sobre os fungos. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Sempre uma foto, né? Sempre uma foto. Você gostou do desenho? Não. Foto mostrando ó, a fusão das hifas, a fusão das hifas. Essa aí é a plasmogamia que você está vendo ó, de um lado do outro, as hifas se fundindo para formar essa estrutura, tá bom? Que a estrutura seria inicialmente a hifa dicariótica, ok? E aí, fechando, nós vamos pegar e ter essa parte reprodutiva, tudo junto, tudo junto, ok? Então você tem aqui, ó, o que eu comentei, vou dar uma olhada aqui, olha o mouse, dá uma olhada na setinha aqui, ó. Você tem ó, o micélio de um lado, o micélio do outro, olha eles se encontrando. No momento que eles se encontram, vai haver a fecundação, a plasmogamia. As hifas dicarióticas formam o cogumelo. E lembre-se, claro, que só com hifas septadas, né? E finalmente aqui em cima vai haver a cariogamia, formação do zigoto. Esse zigoto sofre meiose para formar os esporos haploides. Ok? Bom, e agora a gente vai fazer um exercício, tá? Então dá uma paradinha no vídeo, faça o exercício e você volta para a gente poder resolver, ok? Vamos lá? Então vê só. Aqui o quesito ele está falando de quê? Está falando da história de um fungo, né? Aí ele diz: as leveduras são organismos unicelulares, heterotróficos, tal, apresentam parede celular e membrana plasmática, tá. Aí ele pergunta sobre as leveduras, né? Sobre esse fungo. Sobre eles responda. Aí diz: sobre as leveduras responda. Possuem possuem envoltório nuclear? Sim, claro que são eucariontes, tá? Sintetizam proteínas? Sim, claro que sintetiza proteína, né? Ribossomos é uma coisa comum a todas as células e não realizam respiração celular. Vê só, eu até comentei que levedura faz fermentação, mas também pode fazer respiração aeróbia, ok? Então, na verdade, assim, os fungos que fazem fermentação, eles são é, é, aeróbios facultativos, quer dizer que eles podem viver na presença ou na ausência de oxigênio, mas faz respiração celular sim. Então não é a letra A.
Letra B, eles não possuem envoltório nuclear. Claro que possuem. Letra C, eles possuem envoltório nuclear, sintetizam proteínas e não realizam fotossíntese. É claro que não realizam fotossíntese. Eles são o quê? Heterótrofos, não são autotróficos. Então é a resposta letra C. Ok? Então aqui você tem a introdução sobre os fungos, as principais características do fungo, um pouquinho da reprodução dos fungos. Eu dividi essa parte de fungos em 3 aulas, porque realmente é muita informação, tá? Mas você vê, tem coisas bem curiosas para você aprender, tá? E aí a gente vai retornar daqui a pouco, ok? Você vai pegar e fazer exercício, praticar tal, e a gente retoma com o segundo vídeo. O segundo vídeo, o vídeo que da parte da classificação dos fungos, e aí a gente fala mais sobre a reprodução, ok? Galera, curtiu o vídeo? Curte aí, compartilha, tá? Siga a gente aqui no canal e até a próxima aula.